Eu quero convidar a todos os irmãos que se encontram aqui na noite de hoje, assim como aqueles que estão acompanhando o culto através da internet. Agora é o momento de nós compartilharmos a palavra de Deus. Então, junte a sua família, traz a família para junto de você, abra a sua Bíblia e vamos ouvir o que Deus quer nos falar na noite de hoje. Eu quero convidar você, por favor, a abrir comigo lá a sua Bíblia, no livro do profeta Amós, capítulo 8. Eu vou dar um tempo para você encontrar, porque é um livro que é pouco usado para pregação, mas foi algo que Deus colocou no meu coração para esse dia, para o dia de hoje. Lá no livro do profeta Amós, capítulo 8, aleluia, capítulo 8 de Amós, versículo 11, aleluia, versículo 11 somente. Livro de Amós, capítulo 8, versículo 11 somente para a nossa meditação na noite de hoje. Você encontrou? Amém? Glória a Deus, aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Amós capítulo 8, versículo 11 diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Pai, nós te damos graça em nome de Jesus pela tua palavra lida na noite de hoje, essa palavra poderosa, que tem o poder para transformar, que tem o poder para alcançar. Em nome do Senhor Jesus, eu coloco a minha vida nas tuas mãos e peço que a sabedoria divina seja sobre mim, o guiado teu Espírito Santo, e que a tua unção, Senhor, seja sobre a minha vida, que esvazie o homem para que dê lugar à tua plenitude, para que nós possamos ser um instrumento nas tuas mãos para o louvor da tua glória. Fala ao nosso coração nesta noite com esta palavra, Senhor, é o que eu lhe peço em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, aleluia. O capítulo 8 de Amós retrata um dos momentos mais tristes vivido na história do povo de Israel. Se nós analisarmos a história desde onde tudo começou, onde Deus criou o homem do pó da terra, lá no Jardim do Éden, e posteriormente a sua companheira, nós vamos entender que o ser humano, ele sempre teve a tendência a se afastar de Deus. Ele sempre teve a tendência a desobedecer os mandamentos de Deus. Ele sempre teve a tendência de querer viver mais segundo, inclinado aos prazeres da carne do que aquilo que é espiritual. Os seres humanos, eles sempre foram aquelas pessoas que, mesmo ouvindo a verdade, deixam-se levar e enredar pela mentira. Israel estava vivendo um momento muito difícil aqui, nessa situação, quando Deus levanta o profeta Amós para dar àquele povo uma palavra. E essa palavra se cumpriu cabalmente, assim como Amós havia profetizado. Porque Amós diz aqui no versículo 11 que nós lemos, olha, porque haverá um tempo, ou seja, ele diz no versículo 11, e eis que vem dias, diz o Senhor. Diga para a pessoa que está ao seu lado, e eis que vem dias. Aleluia. E essa profecia de Amós, ela se cumpriu literalmente na vida do povo de Israel. E esse período onde Deus se calou é chamado nas Escrituras Sagradas do período interbíblico. Foi o momento em que Deus se calou por 400 anos. 400 anos, Deus não levantou mais nenhum profeta para falar ao seu povo. Durante 400 anos, essas pessoas clamavam, buscavam, desejavam ouvir, mas Deus, no cumprimento da sua palavra, dada por Amós, ele cerrou os céus. E ele não levantou na terra nenhum outro homem que fosse usado por ele como profeta, como sua boca, para falar ao povo. E nós olhamos a história da humanidade e nós vemos que o amor, a graça e a misericórdia de Deus, ela é tão grande
que Deus em todo tempo, Ele sempre levantava homens cheios do seu poder, cheios da sua unção, profetas de Deus que se levantavam para anunciar ao povo as suas transgressões, para anunciar ao povo os seus pecados, o seu afastamento de Deus, a prática da idolatria. Abandonavam a fé para se curvar diante os ídolos, a eles ofereciam ofertas, a eles queimavam incenso. O povo estava se perdendo a cada momento. E Deus, durante toda a história bíblica, Deus sempre levantou homens para chamar a atenção do povo, para que o povo pudesse voltar ao caminho certo. Deus usou, por exemplo, Jeremias. O povo estava mergulhado na idolatria. Havia passado por toda aquela trajetória, liberto do Egito, passou pelo deserto, entrou na terra de Canaã. Depois de 600 anos de conquista da terra de Canaã, o povo se perde totalmente. O povo se volta para a idolatria. O povo se volta para se inclinar novamente diante dos deuses. E o que Deus faz nesse momento? Deus levanta um homem simples chamado profeta Jeremias. E esse homem levanta na terra com grande poder, autoridade e unção. E ele vai ao povo e clama ao povo, dizendo: por que se afastaste do Senhor? Por que voltastes à prática da idolatria? Até mesmo ao próprio rei, Jeremias vai no palácio e fala com o rei, clama ao rei para um conserto, para um arrependimento, e isso não acontece. E a Bíblia diz que Jeremias, por ser aquele homem que anunciava a verdade, ele foi odiado, ele foi perseguido, ele foi apedrejado, ele foi atado em plena praça pública, no meio da multidão, ele foi amarrado naquele lugar, escasseado de água, escasseado de pão. Aquele homem sofreu tremendamente. Aleluia. Mas Deus sempre está levantando. No tempo do rei Acabe, por exemplo, quando Acabe, rei de Israel, diz a Bíblia, se une com Jezabel, a filha do rei dos Sidônios, quando eles se unem em casamento com Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, o que acontece? Jezabel induz ao seu marido agora, Acabe, que já não era boa coisa, e esse então permite a volta da prática e o crescimento da idolatria dentro de Israel. E o que acontece? O povo se afasta novamente de Deus e volta novamente à prática de todas aquelas coisas que Deus considera como abominável. E aí Deus então envia o profeta Elias e ele repreende Acabe por aquela união que ele não deveria ter feito, mas não somente isso, ele declara um juízo sobre aquela terra, sobre aquela nação. Ele diz: sobre a presença do Deus a quem eu estou, nenhum orvalho, nenhuma chuva cairá sobre a terra. E a Bíblia diz que 3 anos e meio ficou sem chover naquele lugar. Pereceram os animais, pereceram a plantação, houve fome, houve um arraso tremendo. E Deus sempre levantando pessoas, e agora Deus aqui está fazendo novamente a mesma coisa. E Amós diz: eis que vem dias que sentirão fome, mas não de pão, sede, mas não de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Eu quero trazer isso para uma aplicação nos dias atuais. Como é que Deus fala hoje à humanidade? Deus fala através da sua igreja. Deus fala através dos homens que Ele tem escolhido e tem capacitado para ser a sua boca, para anunciar um evangelho, mas um evangelho de arrependimento, um evangelho de confissão, um evangelho de abandono de pecado e de uma vida restaurada na presença de Deus para a salvação e vida eterna. Aleluia! Embora muitos já se corromperam. A corrupção é algo que já não é de hoje, já vem de muitos anos. Até mesmo aqueles que às vezes são chamados e escolhidos por Deus com uma nobre missão de anunciar o evangelho, se corrompem, se perdem, se desviam, porque acabam entrando por um caminho que Deus não se agrada. Mas Deus ainda hoje, Ele tem falado à humanidade.
Ele tem falado à igreja, Ele tem falado às pessoas. O evangelho nunca foi tão difundido, tão propagado como nos dias em que nós estamos vivendo. A tecnologia, se nós soubermos usar bem, ela é benéfica, ela é boa. Através da internet hoje, muitas pessoas que não estão aqui estão nos ouvindo. E essa mensagem, depois que estando na página da igreja, for compartilhada com outras pessoas, milhares de outras pessoas vão ter acesso. E o Espírito Santo vai agir e tocar no coração dessas pessoas. Aleluia! Mas o problema não está em Deus. O problema não está em nós, às vezes que estudamos, oramos, consagramos, buscamos em Deus uma palavra. Não! O problema está nas pessoas que não querem ouvir. É como Jesus, naquela parábola que ele disse, olha, porque um homem, ele mandou fazer uma festa, preparou um banquete, e agora ide e trazei os convidados para o banquete que foi preparado. E quando aquelas pessoas foram convidadas para aquela festa, cada uma tinha uma coisa mais importante para fazer. Uma tinha que cuidar do campo, a outra tinha que cuidar da terra que recebeu, a outra tinha que cuidar dos animais. E no dia de hoje não é diferente. A palavra de Deus está sendo pregada, a palavra de Deus está sendo anunciada por vários meios de comunicação. É programa no rádio, é programa na televisão, vídeo de pregação. Hoje a palavra de Deus nunca foi tão propagada no tempo que nós estamos vivendo. Mas o que acontece é que as pessoas hoje estão vivendo iguais às pessoas do passado. Elas não estão dando ouvidos, elas não estão dando importância, elas não querem ouvir a palavra que transforma, que muda, que toca profundamente o seu coração. As pessoas hoje, elas querem ouvir palavras que falem das suas soluções imediatas. Esse maldito do evangelho da prosperidade, que faz com que as pessoas vivam pensando que Deus é aquele que está lá no trono da sua graça, pronto a atender todas as suas solicitudes. Esse evangelho da prosperidade, que leva as pessoas a buscarem somente os bens materiais. Mas o que diz as Escrituras Sagradas? Aonde estiver o teu tesouro, aí vai estar o teu coração. Não construir tesouro na terra, onde o ladrão rouba, a traça corrói, mas construir para vós outros tesouro nos céus. Aleluia! E o que nós estamos vendo hoje, querido, é que as pessoas estão em busca das coisas terrenas, que são passageiras. Coisas materiais que, a partir do momento que elas forem, e elas nem sequer sabem quando vão, vai ficar tudo aí. Ela não vai levar com elas. Mas a eternidade em Cristo, aquele que tem não a perderá. E quando nós olhamos para o panorama do evangelho passado e do evangelho de hoje, nós ficamos assustados. Porque no passado, as pessoas eram queimadas vivas em fogueiras e não negavam a sua fé em Jesus. O profeta Jeremias, que anunciou ao povo a sua transgressão, se você não sabe, ele foi cerrado ao meio. Cerrado ao meio. Muitos dos apóstolos foram decapitados, outros foram crucificados de cabeça para baixo, outros foram totalmente queimados em fogueiras. E interessante que a tortura era tão grande, era tão forte, que eles botavam uma pessoa para queimar numa fogueira de pouca lenha. Ela ia queimando aos poucos. Imagine o sofrimento. E eram pessoas fiéis, que elas não negavam. Será que hoje em dia a gente consegue encontrar pessoas assim? Aqueles 3 amigos de Daniel que decidiram não se curvar diante daquela imagem, por isso foram lançados dentro da fornalha. Esse é o evangelho que se pregava. Esse é o evangelho que as pessoas viviam naquele momento. Aleluia. E hoje em dia as pessoas não estão querendo ouvir essa palavra. Não, pastor, essa palavra ela é muito dura, essa palavra é muito forte. Eu quero ouvir falar de bênção, eu quero ouvir falar de vitória, eu quero ouvir falar de milagre, de prosperidade. Mas a verdadeira palavra é aquela que transforma a sua vida. Porque o milagre você pode até receber de Deus, amém. Mas a eternidade é para sempre, a eternidade você jamais perderá. Aleluia. E a Bíblia diz que Jesus veio para que nós nele fôssemos salvos. Então o alvo do evangelho é a salvação. E Amós aqui nesse momento está sendo levantado por Deus para dizer a ele, olha, haverá um tempo em que vocês vão desejar ouvir essa palavra e não haverá ninguém que fale dela para vocês.
E eu estou dizendo isso porque a igreja, ela está aqui, mas ela está também de passagem. Se você não sabe, o arrebatamento da igreja é um fato real. Real! A igreja vai ser arrebatada aos altos céus com Jesus. E Ele está próximo da sua volta. Esse pastor que você ouve na internet, na televisão, ou na igreja que você está indo, vai chegar um momento que Deus vai levar a igreja e Ele vai junto. Aleluia! E sabe o que vai acontecer nesse momento? Um grande desespero em toda a terra. As pessoas vão correr de um lado para o outro, procurando ouvir novamente a palavra que tiveram anos a oportunidade de ouvir e não deram crédito. Aleluia! Então, querido, olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Por várias vezes Deus enviou homens para falar ao seu povo, mas o povo fecha o coração, o povo endurece o coração, o povo não quer abrir mão daquilo que é necessário para seguir a Jesus. O apóstolo Paulo, um homem que perseguiu o evangelho, que perseguiu o povo cristão, mas quando ele teve um encontro com o Senhor a caminho de Damasco, a sua vida foi totalmente transformada, e ele diz lá: eu decidi tudo perder para ganhar a Cristo. Ele considerou tudo como perda. E olha que Paulo tinha bagagem. Cidadão romano, né? Era da casta lá dos importantes, ocupava a posição lá no Sinédrio. Paulo era uma pessoa que falava vários idiomas. E Deus, quando o colocou naquela situação onde ele perdeu a visão no encontro que teve com o Senhor e foi levado lá para a casa de uma pessoa, e depois Deus chamou Ananias e disse: Ananias, vá lá, porque lá está um homem escolhido meu, e eu vou mostrar para ele o quanto importa sofrer por amor do meu nome. Aquele que foi tanto perseguidor, agora se encontrou em naufrágio, traído pelos irmãos, mordido de cobra, foi açoitado, passou tanta coisa, Paulo, prisões. E olha que muitas das vezes ele estava indo para uma determinada cidade para pregar o evangelho, e o Espírito Santo falava para ele: olha, o que te espera naquela cidade são prisões, cadeias. Paulo sabia disso, mas ele ia a si mesmo. Aleluia! E como hoje em dia nós vemos pessoas que se dizem ser cristãs, porque qualquer coisinha é mais importante do que servir a Deus. Porque qualquer coisinha é mais importante do que o meu compromisso com o Senhor. Aleluia! Irmãos, em nome de Jesus, pense sobre isso. Pense sobre isso, porque haverá um tempo que essa palavra não poderá mais ser ouvida e você vai sentir falta dela. Aleluia! A palavra do Senhor diz lá, eu quero que você abra comigo, por favor. Vamos lá, em Jeremias capítulo 25. Esse homem de Deus que passou tantos problemas para anunciar o evangelho de Jesus, para anunciar a palavra do Senhor, aquele povo que estava afastado, lá em Jeremias capítulo 25, vamos lá, Jeremias capítulo 25, a partir do versículo de 1 ao versículo 4, olha o que diz aqui, versículo 1 ao versículo 4, quando Jeremias vai lá novamente. Amós falou mais adiante, Jeremias tinha falado no passado, mas o problema era o mesmo, e isso tem se repetido ao longo dos anos. As pessoas não mudam mesmo ouvindo a mesma palavra. Jeremias foi lá no passado falar ao povo de Israel e profetizou ao povo 70 anos de cativeiro. Aleluia. Por quê? Porque o povo estava afastado de Deus. Ele diz lá, capítulo 25 de Jeremias, a partir do versículo 1, ele diz assim: palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá, no ano 4 de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, ano que era o primeiro de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o qual anunciou Jeremias o profeta a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo: durante 23 anos, desde o 13º de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje, tem vindo a mim a palavra do Senhor, e começando de madrugada, eu vou lá tenho anunciado, mas vós não escutaste. Também, começando de madrugada, vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, mas vós não os escutastes, nem inclinastes o ouvido para ouvir.
Olha o que Jeremias está dizendo aqui. Por 23 anos, Deus tem me enviado a vós com uma palavra de repreensão, de conserto, para que vocês se arrependam dos vossos pecados e voltem-se novamente para Deus, para que você faça um conserto com Deus, para que você volte a ser um adorador do Senhor. Ele está dizendo aqui, olha, eu durante 23 anos, imagina você, olha irmão, ministério não é fácil, ministério não é fácil. Eu vejo hoje tantas pessoas querendo entrar no ministério. Eu quero dizer a você, ministério é renúncia. Tem muita gente hoje pensando que ministério é promoção, ministério é vanglória, ministério é ser estrela, é aparecer. Não é. Ministério é renúncia, ministério é deserto, ministério é solidão, ministério é sofrimento, ministério é perseguição, ministério é enfrentar oposições. Isso é ministério. Ministério é isso. Aleluia. Glória a Deus. E Jeremias, olha só, esse homem que por 23 anos, vindo enviado por Deus a um povo de coração endurecido para anunciar a palavra de conserto. E sabe o que o povo fez com Jeremias? O apedrejou, o odiou, tramou contra ele, quis a sua morte. Acabou Jeremias sendo cerrado ao meio. Aleluia. E ele diz mais aqui na palavra que nós lemos, não somente eu, mas ele diz assim, ele diz que durante 23 anos, desde o 13º de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje, tenho vindo a minha palavra do Senhor e, começando de madrugada, eu vos lá tenho anunciado, mas vós não me escutastes. Também, começando de madrugada, vos enviou o Senhor todos os seus profetas, todos os seus servos profetas, mas vós não os escutaste, nem inclinaste os ouvidos para ouvir. Então, meu irmão, o problema é o mesmo. O problema não está em Deus. O problema não está naquele que se deixa ser instrumento na mão de Deus. Não, o problema está nas pessoas que não querem ouvir a verdade, que não querem render-se ao Senhor, que não querem abrir o seu coração para receber a Cristo. Aleluia! Mas todas essas pessoas que recusaram-se a ouvir Jeremias, recusaram-se a ouvir Amós, recusaram-se a ouvir outros que Deus por misericórdia enviou, como tem enviado, como enviou no passado, e ainda hoje tem mantido homens de Deus para falar em seu nome, aleluia, não quiseram ouvir, até que então o período do silêncio, 400 anos. Quando você abre a sua Bíblia, na transição do Antigo Testamento para o Novo Testamento, a sua Bíblia talvez tenha algumas folhas em branco. Elas não estão aí por acaso. Elas estão aí para mostrar para você que aí houve um período de silêncio, onde Deus se calou, chamado período interbíblico, onde nenhum outro foi levantado por Deus para falar ao povo sobre a sua transgressão. Agora eu peço, imagine você, se Deus levantando homens para falar já foi um problema, imagine 400 anos sem ter ninguém falando. Imagine, aleluia. E esse problema, irmãos, ele está também nos dias de hoje. Ele está também nos dias atuais. Quando o Senhor diz da sua palavra lá no livro de Provérbios, não precisa abrir, eu vou apenas citar, lá no livro de Provérbios, depois se você quiser checar em casa, Provérbios capítulo 23, versículo 26, Deus diz o seguinte: filho meu, dai-me o teu coração. O que Deus quer é o nosso coração, quer que nós nos entreguemos a Ele, nos rendemos a Ele. Deus quer que nós reconheçamos a Ele como nosso Senhor e Salvador. A Bíblia diz que Jesus mesmo afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há outro. Não há nenhum outro para que eu e você possamos ser reconciliados dos nossos pecados, senão por Jesus. Porque Ele foi o único que pagou o preço por nós. Aleluia. Há muitas pessoas hoje buscando vários caminhos. E há até mesmo uma mentira de Satanás no meio cristão, hoje em dia, que diz o seguinte: não se preocupe, todos os caminhos levam a Deus. Mentira. O único caminho que leva o homem a Deus é Cristo, e não há outro. Se você quiser ser enganado e continuar a ser enganado, é problema seu, mas a verdade é, Jesus é o único caminho que o homem pode receber o perdão dos seus pecados e a salvação e vida eterna. E não há outro, não há outro, não há outro.
Ele foi o único que morreu e ressuscitou. E a Bíblia diz que está sentado à destra do Pai. E naquele dia triunfal ele vai voltar. E nós vamos ser transformados se estivermos em vida. E se estivermos mortos também não tem problema. Vamos ressuscitar. Em um corpo vivo e glorificado para estar na presença dele. Amém? E vamos ir ao encontro dele na nuvem dos céus. Agora tem uma notícia triste. Para quem não aceitar a ele como seu Salvador, sabe o que a Bíblia diz? Naqueles dias irão ver com os olhos e se arrependerão. Mas aí já se foi o trem, como diz aí o hispano, né? Já é tarde. O dia da salvação é hoje. O dia do concerto com Deus é hoje. O dia de você restaurar o seu altar é hoje. O dia de você perdoar é hoje. O dia de você receber o perdão é hoje. Aleluia. E tem muita gente vivendo como aquelas 5 virgens despreocupadas. Não, o noivo diz que vai vir, a gente não sabe a hora. Vamos levar a vida, deixa a vida nos levar, não sei o quê. Tem muita gente vivendo assim, achando que essa palavra, ela não vai. Não, pastor, já ouço isso há tantos anos, esse negócio de Jesus vir. Eu acho que isso é uma história. Tem gente, irmão, o diabo, ele é terrível. Você sabe que o diabo hoje está convencendo até crente a não acreditar mais na Bíblia? O diabo hoje está fazendo até crente não acreditar mais na Bíblia. Ah, não, isso aí foi escrito pelo homem. Ah, isso aí foi escrito pelo homem, sim, mas foi inspirado pelo Deus Altíssimo. Aleluia, glória a Deus. E as pessoas entram por esses caminhos de filosofia, entram por esses caminhos de nova era, e não sei o quê, vamos ficar todo mundo zen, não sei o quê. Que zen nada, você tem que ficar, salvo em Jesus Cristo, com as suas vestiduras lavadas e remidas no sangue do Cordeiro. Aleluia, esse é o caminho, você tem que estar pronto, porque a Bíblia não diz para mim a hora que ele vai vir, a Bíblia diz, olha, será num abrir e fechar de olhos, será como um raio que vem de um lado e vai para o outro, é como o ladrão da noite. Aleluia. O ladrão não liga lá para o banco, lá para o gerente e diz, olha, você prepara, porque tal dia, tal hora eu vou chegar aí com a galera e vou levar a tua grana, ok? Ele chega de repente. Assim será a volta de Jesus. A gente não tem que ficar preocupado na hora e o momento que ele vai vir, a gente tem que estar preocupado em estar pronto, amém? Diga para o seu irmão que está ao seu lado, você tem que se preocupar em estar pronto. E se a casa está desarrumada, arruma ela enquanto é tempo, ok? Arruma ela enquanto é tempo. Se a casa está fora de ordem, como disse o Senhor lá para Ezequias, Ezequias, põe em ordem a tua casa, porque a enfermidade que tu tem é enfermidade de morte. A Bíblia diz que Ezequias foi lá, botou o rosto na parede, chorou, pediu perdão, se arrependeu. Lá ainda, Isaías nem saía da cidade aí, não tinha nem saído da cidade. Volta lá, Isaías, diz a ele que eu ouvi o seu clamor, a sua oração, e vou dar a ele mais 15 anos de vida. Amém? Aleluia. Então, meu irmão, se a casa está desarrumada, e quando eu digo a casa, não é a casa que você deixou lá não, né? Aquela louça em cima da mesa sem lavar, né? Aquelas panelas sujas lá que você deixou para lavar amanhã. Eu não estou falando disso não. Aquela roupa amontoada lá que você vai botar na máquina quando chegar em casa, não é isso não. A casa é aqui, é o coração. É o lugar onde Deus habita. Esse coração tem que estar santo, tem que estar puro. Sem ódio, sem amargura, sem ressentimento, amém? Esse coração tem que estar em condições do Espírito de Deus habitar. E às vezes nós estamos com a casa meio desarrumada, meio bagunçada, não é verdade? Então a gente tem que dizer, Senhor, eu quero fazer, como diz o rei Davi, Senhor, crie em mim um coração puro, um espírito inabalável, restitui-me a alegria da salvação. Quanto crente hoje que parece que não tem alegria, só vive para baixo, só vive caído, só vive desanimado, cansado, sobrecarregado. Quando a Bíblia diz que Ele trocou o nosso fardo por um fardo leve. Ele diz, o meu fardo é leve e suave, aleluia. Cansado, um monte de crente batido, desanimado, não tem força para nada, não tem ânimo para nada. Parece um carro velho, só anda empurrado, pegando no tranco. Que coisa terrível, misericórdia, aleluia. Glória a Deus, é hora de você se renovar. Ah, pastor, então o senhor tem que trazer um pastor aqui que dá cambalhota, pula, dá salto mortal. Irmão, isso é ilusão. Avivamento é resultado de vida de comunhão com Deus. Você quer ser renovado? Começa a ter comunhão com Deus. Começa a orar, começa a ler a Bíblia. Começa a buscar a Deus na madrugada, aí o renovo vem.
esse negócio de trazer gente que pula, salta da cambalhota, isso é coisa momentânea. Move com as tuas emoções. Quando você saiu daqui para ali, já foi tudo embora e não mudou nada. Tem gente que fica até pior, fica confundido. Então o verdadeiro avivamento é você e Deus. É você e Deus. É vida de oração, de buscar a Deus, de clamar ao Senhor. Irmãos, e era o que estava acontecendo, e é o que está acontecendo no dia de hoje. Aleluia. O Salmo 1, versículo 2, porque o meu prazer, Senhor, é estar na tua presença. Meu prazer é a tua lei, estar na tua presença. Quantas pessoas hoje que parece que vêm para a igreja amarrado, parece que vêm para a igreja trazido por alguém, rebocado. Não, o meu prazer é estar na tua presença. Você tem que ter prazer em vir à casa de Deus, você tem que ter prazer em orar, você tem que ter prazer em ler a Bíblia, você tem que ter prazer em adorar, em glorificar a Deus. Aleluia, que tempo terrível esse que a gente está vivendo. Mas quando eu olho para isso, eu digo, Senhor, não é nada diferente do que já foi no passado, não é verdade? Deus é que é misericordioso, aleluia. Mas que cansa, não é verdade? Cansa mesmo, né? Aleluia, imagina Elias, Elias. Imagina Ezequiel, aleluia, homem também tremendamente usado por Deus, aleluia. O que diz a palavra, aleluia, sede não de pão, fome não de pão, nem sede de água, mas da minha palavra. Olha o que recomenda o profeta Isaías, lá no capítulo 55, vamos lá no capítulo 55 de Isaías, capítulo 55, aleluia. Isaías capítulo 55, a partir do versículo 1 ao versículo 7, Isaías está aqui também dando uma palavra, chamando o povo a buscar o Senhor, a voltar aos caminhos dele, a voltar aos caminhos do Senhor. Isaías capítulo 55, aleluia. Isaías capítulo 55, aleluia. A partir do versículo 1 até o versículo 7. É mais na frente. Aleluia. Isaías capítulo 55, a partir do versículo 1 ao versículo 7. Aleluia. Olha o que diz aqui. Ele diz assim: a todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde e comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz. Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe ao governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conhece, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Versículo 6, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso seu caminho, o iníquo seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque ele é rico em perdoar. Amém? Deus sempre levantando homens para falar ao povo a respeito do seu distanciamento de Deus, a respeito das suas transgressões, a respeito do seu pecado, conclamando o povo novamente a um retorno. E quando Isaías começa dizendo: a todos vós que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde e comprai, aleluia, sem dinheiro e sem preço. Por quê? Porque o preço da salvação Jesus já pagou por nós na cruz do Calvário. Aleluia. Quando Isaías está dizendo: vinde a mim todos vós que tendes sede, que sede é essa? É a sede de Deus, é a sede da alma, é esse vazio que as pessoas que não têm Jesus ainda não entendeu a razão dele. Esse buraco que você tem aí no seu coração, esse vazio que você não entende a razão porque ele está aí, é a falta de Deus. Esse lugar, você já tem tentado preencher ele com muitas coisas. Eu vou para a festa essa semana toda, vou dançar, vou beber, vou me divertir, vou me prostituir, e isso vai passar. Não passa.
é momentâneo. Você tem uma alegria momentânea, daqui a pouco você volta para o mesmo vazio. Qualquer coisa que você tente fazer para colocar aí, não resolve. Eu costumo dizer que a vida do homem é igual um quebra-cabeça. Ele vai juntando todas as partes, mas chega num momento que fica um buraco e ele não tem a peça. Só quem tem é Jesus para encaixar ali. Amém? Se você já brincou de quebra-cabeça, você entende o que eu estou falando, né? Aquele joguinho cheio de peças que você embaralha e começa a montar, e em determinado momento, só uma peça encaixa naquele espaço vazio. No coração do ser humano é a mesma coisa. O ser humano tenta botar um monte de coisa ali dentro, e em vez de resolver, só contamina o coração. Quando a Bíblia diz, tudo que tens a guardar, guarde o teu coração, porque dele procede a vida, e a pessoa vai enchendo o coração cheio de lixo. Um monte de coisa, tentando resolver o problema e não resolve. Agora, esse espaço vazio só vai ser totalmente preenchido no dia que você aceitar o que Isaías está falando. Vinde a mim e comprai, sem dinheiro e sem preço. Por quê? Ele já pagou o preço por nós. A gente só tem que crer e receber a Ele como Senhor e Salvador. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, Amós estava falando exatamente isso. Haverá um tempo em que sentirão fome, não de pão, sede não de água, mas de ouvir a palavra. Jeremias falou, né? Isaías falou, né? A Bíblia diz que Elias falou, muitos profetas de Deus foram levantados por Deus para chamar o povo a um conserto, a um arrependimento. Quando tudo isso acabou, agora a igreja foi formada, e agora, com a igreja formada, Deus escolhe homens, levanta homens e põe sobre eles o seu espírito, a sua sabedoria, a sua unção. E esses homens agora irão dando continuidade àquele trabalho que já havia sido feito anteriormente pelos que lhes sucederam. E se nós estamos aqui, irmãos, olha, se tem uma coisa, eu já disse isso, não sei se você já ouviu aqui eu dizer isso, mas eu vou dizer para você. Na minha vida, na minha cabeça, eu nunca pensei em ser pastor. Eu nunca pensei em ser pastor. Eu era técnico numa companhia de aeronave, já trabalhava lá por 15 anos e eu pensava que ali eu ia encerrar minha carreira como um profissional na área de manutenção, numa empresa de aeronave. Eu nunca pensei em ser pastor, nunca, embora já sabia que Deus queria isso. Embora já sabia. Eu não queria, mas Ele já tinha escolhido. Então, a igreja hoje funciona assim. Deus escolhe, Deus levanta, Deus unge, Deus prepara, e agora esses homens serão a boca de Deus. Mas isso tem um preço a pagar. Quando Deus propôs a Jeremias a ser a boca dele para falar em seu nome, não foi de graça, não. Ele chegou para Jeremias e disse o seguinte: olha, Jeremias, se tu separares o precioso do vil, eu serei a tua boca. Eu te porei contra eles como um forte muro de bronze. Eles se levantarão contra ti, mas não te poderão resistir, porque eu serei contigo. Amém? Então, irmão, ministério, tem muita gente hoje achando que ministério é promoção, é fama, é sucesso. Não é não. O verdadeiro ministério é sofrimento, é dor, é choro, é lágrima, é solidão. Aleluia. É preço a pagar, é renúncia, renúncia. Aleluia. Glória a Deus. E Deus tem levantado homens que têm se colocado nas mãos dele para fazer a sua obra enquanto ele não vem. Então, se hoje eu estou aqui pregando essa palavra para os irmãos que aqui se encontram e para você que está me ouvindo, é pela misericórdia de Deus. E se Deus está falando com você hoje, é porque Ele deseja alcançar a sua vida, alcançar a sua casa, a sua família. Amém? E quem sabe talvez o seu ouvidinho está meio surdo. Espírito Santo, bota um cotonetezinho agora, Espírito Santo. Tira essa cera, tira essa surdez, esse coraçãozinho duro, Espírito Santo, quebra esse coraçãozinho de pedra, faz esse coraçãozinho de carne nesta noite. Aleluia. Agora, por que eu estou dizendo isso para você? Porque assim como os profetas foram, assim como Jesus veio e foi, os apóstolos que seguiram a caminhada após Jesus, os discípulos também foram, haverá um tempo, querido, que a igreja também vai embora. Ela não vai estar mais aqui. É mesmo, pastor? Vai acontecer? E é claro que vai. Aleluia. Eu quero encerrar levando você para ler comigo essa passagem. Aleluia. Glória a Deus. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4.
1 Tessalonicenses, capítulo 4, aleluia, glória a Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, olha o que Paulo está dizendo aqui a respeito da igreja do Senhor Jesus, aleluia. 1 Tessalonicenses, aleluia, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 16, eu vou ler a partir do versículo 16, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 a 18, depois a gente vai dar um salto lá para o capítulo 5, de 9 a 11, aí a gente conclui, né? Vamos lá, a igreja de Jesus, ela vai ser arrebatada, haverá um tempo que ela não vai estar mais aqui, você vai querer ligar a sua câmera, entrar no Zoom, ouvir o pastor Carlos ou qualquer outro da sua preferência, não vai estar mais aí, a igreja vai estar na glória com o Senhor, aleluia. Então, ouça e tome a sua decisão enquanto há tempo. Lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 16 ao versículo 18, Paulo escrevendo diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão. Quem há de ser ressuscitado? Os mortos em Cristo. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois deles terem ressuscitado, nós, se estivermos vivos nesse momento, aleluia, seremos, nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras, aleluia. E no capítulo 5, do versículo 19, do versículo 9 ao versículo 11, Paulo diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Não é Buda, é Jesus Cristo, ou qualquer outro, ok? Jesus Cristo. E ele diz, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Aleluia. Então, por que eu falei a respeito de Amós? Porque Amós foi usado por Deus para falar de um tempo de muita dor e de muito sofrimento que haveria de vir sobre aquele povo que endureceu o coração e não quis ouvir, não só as palavras de Amós, como as palavras de todos aqueles que o antecederam. Deus sempre levantou homens por misericórdia para falar às pessoas. Tudo isso passou, hoje a igreja está aqui. E ainda hoje Deus tem levantado homens para falar em seu nome. Aleluia. E a Bíblia diz, que nós lemos aqui, que haverá um tempo em que até esta igreja, quando eu digo igreja, eu não estou falando desse templo físico não, ok? Igreja somos nós, eu e você, amém? Deus habita em cada um de nós, aleluia. Então essa igreja, aleluia, onde o Senhor habita, essa subirá com ele, dada a palavra de ordem, de quem? De Deus. A Bíblia diz que as trombetas nos céus irão ser ressoadas, anunciando a volta de Jesus. E aqueles que morreram com a sua fé em Jesus irão ressuscitar, aleluia. E os que estiverem vivos serão transformados. Mas para todos, não. Aqueles que o aceitarem como único Salvador. Aleluia, aleluia. Então, meu irmão, aleluia, preste atenção. Que Deus nessa noite te abençoe. Que Deus nesta noite, através dessa palavra, desperte você. Talvez você está vivendo o dia de hoje, achando que isso nunca vai acontecer. Talvez você está vivendo dentro de um lugar onde estão ensinando para você, olha, não se preocupe, viva a sua vida, faça o que você bem entende, porque todos os caminhos levam a Deus. Não, Jesus é o único caminho. E a Bíblia diz, sede santos, como Ele também é santo. Porque sem santidade, ninguém conhecerá Deus. Amém? Então, uma vida
na presença do Senhor. Amém? Eu quero orar nesta noite por cada um de nós, pelas pessoas que nos ouvem. Eu quero pedir a você, por favor, esteja de pé e vamos orar em nome de Jesus. Vamos pedir: Senhor, eu quero ter esse coração inclinado a Ti, Senhor. Faça a sua oração nesta noite como fez o salmista. Senhor, sonda o meu coração, sonda a minha vida, Senhor, como eu tenho vivido, como eu tenho andado. E se eu tenho andado em descuido e tenho andado e percorrido algum caminho mau, acerta-me, conserta-me, traga-me de volta a Tua presença nesta noite. Senhor, perdoa-me dos meus pecados, aleluia. Peça perdão a Ele, faça um concerto com Deus, porque você não sabe, se Ele vier hoje, à noite, após esse culto, você precisa estar com a sua vida consertada diante dEle. Você precisa estar com o seu coração limpo diante dEle. Aleluia. Pai, nesta noite nós Te agradecemos mais uma vez por esta palavra de despertamento para todos nós, que faz-nos ver que a volta do Senhor Jesus é algo real, é algo verídico, verdadeiro, que vai se cumprir, ó Deus, a qualquer momento. Ó Deus, nós temos visto os sinais, terremotos, epidemias, guerra, fome, tantas coisas já nos têm vindo sobre a face desta terra, como os sinais que Jesus advertiu-nos que haveriam de vir antes da sua chegada. Por isso, Senhor, eu oro para que nesta noite, através desta palavra, Espírito Santo, desperta o coração daqueles que estão adormecidos, daqueles que estão, Senhor, ó Deus, anestesiados, daqueles que estão sendo enganados, levados para buscarem somente as coisas terrenas, passageiras, materiais, Senhor. Mas nesta noite eu Te peço, Senhor, desperta estas pessoas, abre os ouvidos dela, toca nos seus corações, para que elas ouçam a Tua palavra e diante da Tua presença se rendam, diante da Tua presença se entreguem, que elas façam um concerto contigo nesta noite. Se tiverem pecado, Senhor, que peçam perdão pelo pecado, que se arrependam, Senhor, para que sejam lavados, remidos, restaurados em Cristo Jesus o Senhor. Meu Pai, eu oro por aqueles que estão ainda afastados da Tua presença. Quantas pessoas que hoje estão afastadas do Evangelho, estão afastadas do caminho do Senhor, por alguma razão, por algum motivo. Meu Senhor, em nome de Jesus, alcança esta pessoa, traz ela de volta à Tua presença, à Tua casa, para que juntos possamos louvar, bendizer e glorificar o Teu nome. Eu oro por aqueles, ó Pai, que ainda não Te receberam, aqueles que ainda, Senhor, não abriram o coração para Ti. Meu Pai, a obra de convencer o homem é obra do Espírito Santo. A Tua palavra já foi pregada, já foi anunciada, e eu tão somente a entrego nas Tuas mãos e Te peço, Espírito Santo, faça uma obra no coração desta vida, no coração desta pessoa, no coração desta família, que a salvação em Jesus Cristo, ela possa chegar dentro dessa casa, no seio desse lar, dessa família, que todas as cadeias sejam quebradas, derrubadas em Jesus, e essa vida seja alcançada para a glória do Teu nome. Eu declaro, Senhor, salvação, eu declaro cura, eu declaro libertação, eu declaro, Senhor, vidas alcançadas para a glória do Teu nome. Repreenda toda a frieza, repreenda toda a apatia, todo o cansaço, todo o desânimo. Meu Senhor da glória, renova as forças do Teu povo e daqueles também que se encontram cansados, abatidos, sobrecarregados e desanimados, que venha ao Senhor e receba o fardo leve e suave. Meu Senhor, abençoa ricamente nesta noite, em nome de Jesus é que nós oramos e Te damos graça. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia, glória a Jesus.